quando eu penso em Grupo RSCom, eu penso em um grupo que é referência de comunicação no interior do estado, né? E está há 21 anos e quando eu olho para trás, assim, muito na figura do seu Carlos Piccoli, na figura do Fernando Raquelli, eu lembro que tudo aquilo que eles falavam há 21 anos atrás, tudo aquilo faz muito sentido hoje ainda, né? O Grupo RSCom sempre teve esse pensamento de que para se fazer rádio era importante tu ter uma boa seleção musical, mas tu trabalhar muito forte o conteúdo, tu realizar eventos, estar sempre próximo da comunidade, das cidades em que as nossas emissoras estão inseridas. E aí tu olha para o futuro assim, mas o que tu espera da comunicação? É exatamente isso, é prestar um serviço de qualidade, é levar informação para os lares das pessoas. Óbvio que no passado a gente levava através do FM lá e depois vieram as redes sociais. Hoje a gente é multiplataforma, consegue ser ouvido, a gente consegue ser lido em diferentes locais, né? Mas a essência ela segue a mesma. Óbvio que sempre acompanhando os avanços tecnológicos, chegando até a casa dos ouvintes, dos nossos leitores em diferentes plataformas, mas eu acredito que a essência, o Grupo RSCom sempre foi visionário, assim, sempre teve um bom olhar sobre o que ia acontecer no futuro, e eu acho que isso ajudou a formar essa empresa de sucesso que o Grupo RSCom é. Cara, uma empresa ela tem que ser sólida, né? A gente tem que ter óbvio, tem a questão da saúde financeira, uma série de outros fatores, mas se faz comunicação tendo audiência. E para se ter audiência, tu precisa de boas pessoas na retaguarda, tu precisa de comunicadores, precisa dos artistas, dos talentos, precisa daquele cara lá do conteúdo que vai acordar na madrugada para ir cobrir um fato. Então, pessoas fazem a diferença. Eu acho que o grande desafio é gerir um grupo de pessoas que tem diferentes personalidades, que são de diferentes gerações diferentes, né? A gente tem dentro do Grupo RSCom desde um estagiário lá que tem 17, 18 anos, até o Paulinho das Quebradas lá com quase 80. E eu acho que o desafio é esse, é entender cada um e extrair o máximo de cada um. Óbvio que o que colabora muito é que o Grupo RSCom ele tem uma equipe forte, uma equipe unida que pega junto, né? Se a gente pensar no número de colaboradores, em algumas áreas tu acaba tendo mais rotatividade, até pelo perfil, mas a gente tem como característica ter pessoas que estão no grupo há muito tempo e que vestem a camisa e que entendem o que precisa ser feito. Então, acho que o desafio é esse, é extrair o máximo de cada pessoa, sendo que elas são muito, muito diferentes, né? Mas eu acho que a gente consegue trabalhar bem isso. Exatamente, porque na comunicação tu precisa ter todos os olhares, né? Tem a experiência do cara que está há muito tempo, mas também tem aquela sagacidade, aquela vontade de quem está há menos tempo, mas também os mais jovens são muito mais conectados, são muito mais ligados às tecnologias, então a gente precisa ter essa mescla, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, ter uma equipe com todas essas características acaba fazendo a diferença lá no produto que vai pro ar. Cara, isso que é legal, né? Na verdade, eu acredito muito nessa mescla. Eu estou no Grupo RSCom, como a gente falou no início, há 21 anos, então eu vi o grupo crescendo, né? Eu peguei
peguei toda a transição do grupo, porque como é um grupo familiar, os filhos, o Marcos, o Marcelo, o Kiki, eles têm o tempo então que eles vão estudar fora, buscar conhecimento, e aí depois eles retornam para dentro do grupo. Então, nesses 21 anos, aconteceu essa transição. Mas o que é bacana é a gente perceber que todo mundo é imbuído do mesmo espírito e as diretrizes acabam sendo as mesmas, os pensamentos eles convergem sempre para o mesmo lugar, que é fazer comunicação com responsabilidade, que é estar próximo das comunidades em que a gente está inserido, quer buscar, de certa forma, uma determinada isenção. Eu acho que o nosso papel ele é muito de contar o que está acontecendo, né? E o Grupo RS-Com, através de todas as gerações, sendo uma empresa familiar, ele conseguiu ir ao longo do tempo passando isso de geração para geração. Isso é importante. Sim, óbvio que quando a gente está dentro, às vezes a nossa visão ela fica um pouco míope, né? Mas a gente tem noção do impacto que o Grupo RS-Com acaba causando, né, através dos seus veículos. Assim. O nosso carro-chefe, que é a Rádio Viva, ela é líder de audiência há muitos anos. E aí, como a gente tem pesquisa, a gente consegue ir medindo isso em números, né? E a audiência da Viva, eu te diria que ela é impressionante. Assim, a Viva é uma emissora fora da curva no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem números de audiência que a maioria das emissoras na região metropolitana não conseguem atingir. Então ela é muito forte e esse crescimento veio se dando ao longo do tempo. Não é que seja fácil chegar no topo, mas é muito difícil se manter líder de audiência em alta com resultados durante muito tempo, né? E acho que a gente conseguiu isso na Viva. E toda essa força acabou, eu acho que respondendo a tua pergunta, o melhor exemplo para responder a tua pergunta do tamanho do impacto que o Grupo RS-Com causa é se a gente olhar a história do Leovê, que é um portal que nasce lá atrás, há muitos anos, sendo um portal que a gente colocava as notícias que iam para o rádio, né? Então a gente tinha apenas um repórter em Caxias na época, um repórter em Farroupilha, um repórter em Bento, e hoje a gente vê toda a magnitude que o portal, os números de audiência que o portal atingiu, né? E eu acho que aí está muito dá para ver muito o reflexo do trabalho que o Grupo RS-Com realiza. No Leovê são mais de 5 milhões de page views mês, o número de usuários únicos que a gente tem. Então eu acho que muito da força do Grupo RS-Com, assim, do crescimento do Grupo RS-Com nos últimos anos, se a gente pegar e olhar para o Leovê, eu acho que ali a gente consegue entender o que aconteceu ao longo da história. Porque a gente se cobra muito, né? Quanto mais tu cresce, quanto mais audiência tu tem, tu acaba se cobrando, a equipe também acaba sendo muito crítica. Acho que esse é um fator de sucesso, assim, do Grupo RS-Com. A gente tem uma equipe muito crítica, que se cobra muito. E eu acho que esse é o segredo, sabe? Às vezes até a gente para pensar, mas a gente só se cobra, a gente só faz críticas, mas isso é muito em função do tamanho que tu atinge e da cobrança que tu tem para se manter no topo. Então acho que é através disso que tu acaba conseguindo se manter. Porque tem aquela história de time que ganha não se mexe, né? Mas sim, mas tu pode fazer ajustes, pode melhorar sempre alguma coisa, e eu acredito que no Grupo RS-Com a gente sempre tá buscando isso. Às vezes até a gente tem que fazer um exercício, peraí, deixa eu também parar aqui para olhar tudo de bom que a gente tem, porque isso também é importante, né? Além de sermos críticos e estarmos sempre buscando uma melhoria, a gente também precisa entender aquilo que a gente faz de bom para continuar acertando. Acho que essa é a receita. Entender o que se faz de bom, e hoje a gente fica mais fácil essa tarefa porque a gente tem dados para se trabalhar, né?
a audiência se tu tem em tempo real. Então, através de dados fica muito mais fácil saber o que está se fazendo de bom, mas também ter essa cobrança do outro lado por melhoria contínua, assim, acho que essa mescla, essa fórmula é o que faz ter sucesso. Tem uma história bacana sobre o LeoV. A gente sempre teve muito forte isso, de que precisávamos ter um portal na internet que tivesse as notícias da Serra Gaúcha, que tivesse um olhar de, o que está acontecendo no estado, no Brasil e no mundo, que acaba refletindo aqui na nossa realidade aqui de Serra Gaúcha. Então esse sempre foi o objetivo do portal LeoV, ter informações que eram relevantes, que são relevantes para a nossa comunidade aqui da Serra Gaúcha. E a gente começou lá com uma estrutura menor e tal, e eu considero uma virada de chave. A Viva sempre foi uma emissora com uma audiência muito forte, a informação sempre chegou muito rapidamente aqui na Viva. Então, quando se lança o WhatsApp e a gente coloca isso na Rádio Viva, a informação começou a chegar com muito mais rapidez. Então, além de ganhar em agilidade no rádio, a gente começou a ganhar em agilidade do portal. E aí a gente conseguiu parar, entender, a gente foi olhar o que portais de sucesso do Brasil estavam fazendo, pegou alguns como exemplo, entendeu o modelo de trabalho e aplicou isso aqui dentro. Então, ali entre 2013 e 2014, a gente viu que precisava investir numa redação forte aqui em Caxias, ter mais profissionais e assim a gente fez, e hoje o LeoV é esse sucesso todo. Essa visão da família, do Grupo RSCom, da família que é acionista do grupo e que conseguiu passar isso para os seus colaboradores. E que o nosso papel é de informar, é de contar a história, é de contar aquilo que está acontecendo. Então, a gente sempre teve esse objetivo. Inclusive, o slogan do LeoV, aconteceu, está no LeoV, né? É por isso, a gente conta, relata aquilo que está acontecendo. Óbvio que nas nossas emissoras a gente tem lá um comunicador, um comentarista, que dão a sua opinião, e isso também é importante, né? Mas acho que o importante é ter essa mescla, tu informar o que está acontecendo e ter a visão dos dois lados. E o Grupo RSCom consegue fazer isso muito bem através dos seus veículos. Eu acho que os veículos de comunicação chamados tradicionais, eles têm um ponto a favor, que é a credibilidade que se conquistou ao longo de todos os anos. Então, a gente tem sempre que checar. Eu acho que a palavra é checar a informação. Óbvio que no jornalismo existe muito isso, aquela ânsia de informar, de sair na frente, né? Mas eu acho que a palavra é checar. Quando a gente checa, a gente minimiza muito a chance de risco, de fazer algo, de informar algo errado. E relatar aquilo que está acontecendo, contar os fatos. Acho que esses são os dois principais fatores, assim. E a gente vê, né? A gente vê na população que elas confiam muito mais nos veículos tradicionais. Então, um portal de internet, por exemplo, que tem por trás um grupo de comunicação tradicional, acho que ele sai na frente e ganha em credibilidade sempre. Uma ouvinte da rádio me chamou no Facebook porque ela achava que tinha sido bloqueada no WhatsApp da rádio. E aí ela, eu amo a rádio, eu quero muito conversar com os comunicadores, mandar recado lá, mas me bloquearam, eu não sei porquê e tal. E aí eu fui atrás, não dá pra deixar, né, um ouvinte bloqueado.
Aí eu fui atrás para ver, na verdade era um problema, acho que ela devia ter excluído o contato do celular dela e ela não achava mais. Aí eu mesmo fui ali, fiz uma ligação para ela, expliquei, vou te mandar um oi aqui do WhatsApp da rádio, salva aí o contato de novo, que tu vai conseguir voltar a falar com a rádio. Então eu acho que essa é a maior prova assim, de como as pessoas são apaixonadas pelas nossas emissoras. E eu acho que a atitude que eu tive ali, qualquer colaborador do grupo teria, porque esse sentimento ele tá em toda a equipe. Eu tenho certeza que toda a nossa equipe preza muito pelo ouvinte lá do outro lado. Seu Carlos Pico, ele sempre, quando a gente fazia os estúdios lá atrás, ele sempre tinha a ideia de colocar uma foto de uma festa da emissora que aparecia aquela multidão de ouvintes para o comunicador nunca esquecer que ele estava falando para todas aquelas pessoas, né? E é isso, acho que esse é o segredo. A gente faz rádio para as pessoas, a gente faz os nossos portais, a gente faz notícias, gera notícias para as pessoas. E a gente nunca pode esquecer disso. E no grupo a gente sempre teve um sentimento muito forte de que a gente precisa estar onde o nosso ouvinte está. Então, além dessa comunicação mais próxima, essa linguagem mais popular, a gente sempre fala que as nossas emissoras falam a língua do povo, a gente também sempre realiza muitos eventos, muitas ações, vai para os bairros, vai para o litoral. Essa é a fórmula, é estar sempre onde o nosso ouvinte está, e a gente consegue fazer isso muito bem. Esse é um desafio muito importante, assim. A gente tem como uma máxima que a gente precisa estar na casa, no trabalho, no carro, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, e em todas as plataformas, né? Então eu acho que o desafio é tu conseguir gerar conteúdo para todas essas plataformas com qualidade e relevância. Porque fazer todo mundo faz, mas com que qualidade a gente faz? Como que a gente está entregando isso? Eu acho que esse é o grande desafio, é entregar conteúdo em todas as plataformas com qualidade e com a linguagem adequada para aquela plataforma, né? Porque às vezes a gente gera conteúdo, eu vou gerar um conteúdo aqui e vou distribuir o mesmo conteúdo em todas as plataformas. A linguagem não vai ser adequada para uma, para outra, uma plataforma pede algo diferente, eu vou fazer vídeo. Fazer vídeo por fazer não adianta, se não tem qualidade, não vai dar certo. Então eu acho que o desafio é esse, sabe? E aí, cada vez a gente tem que investir mais, se cobrar mais. Um dos principais desafios também é entender as pessoas, entender quem está nos consumindo, entender os nossos clientes. Eu te diria que assim, o desafio é gerar conteúdo para todas essas plataformas, entender de tecnologia, mas também ter dados para conseguir entender as pessoas, o comportamento delas, que tipo de conteúdo elas querem consumir, para a gente conseguir entregar algo de qualidade lá na ponta. Eu acho que é isso, assim. Cada vez a gente tem mais informação, né? As informações elas chegam a todo momento, basta a gente querer. O desafio é como vamos tratar essas informações e com isso que conteúdo a gente vai gerar para cada plataforma. Cara, o Daniel antes do Grupo RS-Com era um adolescente de 17 anos que estava meio perdido escolhendo o curso que ia fazer na faculdade, estava em busca do primeiro emprego e, óbvio, com muitos sonhos, muitas coisas para realizar na vida. E hoje é um Daniel com quase 40 anos, diretor do grupo, que eu acho que cresceu muito ao longo desses anos, assim, principalmente convivendo com pessoas nesses 21 anos, centenas ou até milhares de pessoas passaram pelo grupo. Acho que a gente acaba aprendendo um pouquinho com cada um, né? Óbvio que com alguns a gente aprende coisas que não se deve fazer, com outros o aprendizado é muito valioso, assim. Mas eu acho que é um Daniel mais experiente, mais sensato, mais ponderado
e com muito mais conhecimento, né, com uma experiência adquirida ao longo desses anos aí, que o Grupo RSCom ajudou em muito a proporcionar.